Nós tivemos um primeiro que foi ainda esse mês, né? E dentro de uma perspectiva de formação estética, né? Que foi muito interessante. Também a equipe organizadora se desempenhou bastante para que o evento acontecesse, né? E esse, portanto, é o segundo que nós vamos realizar, dentro de uma perspectiva que também é uma perspectiva estética, né? Mas fora um pouco do âmbito da questão da arte, da formação da sensibilidade artística propriamente dita. Mas eu acredito que a temática, né, que a gente vai desenvolver hoje, ela tem tudo a ver com formação da sensibilidade também, né? Então eu vou falar um pouco aqui sobre o professor Paulo Scarin. Para quem não conhece, a maior parte de vocês conhece, né? O professor Paulo Scarin, ele é graduado em Geografia pela Universidade de São Paulo, mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, doutor pela Universidade Federal Fluminense. O doutorado dele foi, título da tese, Territorialidades em Conflito na Construção do Espaço Agrário Capixaba. E também na área de Geografia, né, professor? Também na área de Geografia, na Universidade Federal Fluminense. É professor adjunto dessa Universidade Federal do Espírito Santo. É o professor e orientador do curso de mestrado em Geografia dessa universidade, com experiência na área de Geografia, com ênfase em História do Pensamento Geográfico, Geografia Urbana e Geografia Agrária. O pensamento geográfico, geografia urbana e geografia agrária. Atua principalmente com os temas estudos territoriais, agricultura e campesinato, alimentação e conflitos socioambientais contemporâneos, e tem participado de diversos projetos de pesquisa e extensão, dentre eles o Observatório dos Conflitos no Campo Geografia dos Alimentos, Saberes da Terra e Rede Data Luta. É isso mesmo, professor? Né? E tem desenvolvido outros trabalhos, né, inclusive em parceria com professores aqui do Centro de Educação, né, dentre esses professores a professora Edna Castro de Oliveira, né, colega minha aqui do Centro de Educação. Agradeço, né, muitíssimo ao professor Paulo Scarin por ter aceito o convite, né, que foi realizado pela mediação da Ranieri, né, integrante do NEPEFIL, e da Tamires, né. Acho que a temática ela é importante, ela é relevante, ela é polêmica, né, e a contribuição do Paulo Scarin para esse debate vai ser muito importante para um início de conversa, né, porque eu acho que a gente pode depois ampliar essa conversa para um outro momento, tá? Então, muito obrigado nesse primeiro momento, Paulo, né, e com a palavra, então, o professor Paulo Scarin. Eu agradeço ao convite e desafio aí enorme a discutir um núcleo, né, de pesquisa e educação e filosofia, né, o tema filosofia, alimentação e contemporaneidade, né. Na verdade, eu vou fazer com vocês aqui uma meditação sobre os alimentos, filosofar sobre os alimentos, né. Não é ideia de nenhum tratado, nenhuma aula, né? É apenas compartilhar com vocês uma reflexão, né? Sem querer aqui me alongar também demais, né? O professor colocou muito bem a ideia da gente iniciar um diálogo, né? Um caminho que eu considero aí que hoje vem me atraindo bastante, que é sobre essa questão do alimento. Esse meditar sobre o alimento, né, talvez seja um dos temas, podemos colocar, menos falado, né, assim, menos explorado, né, talvez seja o tema que a gente mais viva, né, no nosso dia a dia. Então, é um tema ausente e presente, né? Digamos que, por mais que a gente nunca tenha oportunidade de ter
filosofado sobre o alimento nesse sentido, nós meditamos sobre ele o tempo todo, né? Então estamos, né, numa presença, por mais que a gente não tenha parado para pensar sobre ele. E eu, de um tempo para cá, venho, né, me apaixonando por esse debate, uma reflexão. Eu queria compartilhar com vocês alguns elementos, né? Eu fiz uma escolha de não ficar citando, né, autores, né? Então eu vou trabalhar muito mais com as ideias, tá bom? É lógico que eu estou dialogando com uma série de pessoas, né, companheiros, digamos, e companheiras, né, que estão meditando aqui junto comigo. Então, na hora que eu estou aqui pensando sobre isso, eu estou dialogando com uma fonte bem variada, né, que vai desde textos, né, geográficos até não geográficos, né? O alimento, ele tem, inicialmente eu vou colocar que ele tem para nós, né, uma herança, ou seja, o alimento é uma herança, né, que é o alimentar, né, uma herança, né, que é uma presença, né, cotidiana, o ato de comer, né, o ato de comer é algo cotidiano e universal, né? Então é uma presença, né, inexorável na nossa vida, né? E ao mesmo tempo, o alimento, ele traz uma memória, que é a memória da ausência do alimento, da necessidade, né? A memória, por mais que individualmente, né, pode ser que nós aqui nunca tenhamos vivido, né, na carne, essa memória, que é a memória da fome, né, ela está muito forte na humanidade, né, e ela é vivida, né, como uma memória, né, genética, inclusive, né. Os pesquisadores vão, né, fazer pesquisa sobre isso, sobre a memória genética da carência e a forma como a gente reage a essa memória, né? Essa carência leva então a essa memória da angústia, né? Da dependência, a nossa dependência da angústia com relação à possibilidade da carência do alimento, né? Um sentimento de dependência constante, né, com relação ao alimento, que nos leva, né, ao medo, né, do retorno ao reino da necessidade, né? Digamos assim, ao retorno à natureza, né? E essa memória, ela está muito presente nos nossos hábitos, né, e no próprio corpo. O nosso corpo, ele é um produto, né, histórico, né, da nossa relação com os alimentos. Então e leva também, inclusive, a delírios, né, digamos assim, do nosso desejo de viver, né, no paraíso, né? Um paraíso que seria o paraíso da abundância e do não trabalho, né? Então a nossa relação com o alimento, né, está intrinsecamente ligada não só com os ritmos, né, da dependência dos ritmos da natureza, da nossa própria natureza, mas da natureza externa a nós, né, como, né, a nossa relação com o trabalho, né? O trabalho como a mediação, né, entre o homem e a natureza e também com o alimento, né? Então nós vivemos essa memória, né, e essa herança, seja no corpo, seja nos hábitos, seja nas angústias, nos medos e nos delírios, né? Porque o alimento é o limite, né? É aquilo que não é possível ultrapassar, né? Ou seja, a fome. Então, em grande parte, quer dizer que em grande parte nós pensamos
pelo estômago, né? Em grande medida, né? Em grande parte a nossa vida ela se traduz numa busca do alimento, né? Então, seja como drama, né? Seja como satisfação. Então, enquanto drama, né? Seja pelas carestias ou as doenças, as epidemias relacionadas à ausência do alimento, ao reino da necessidade e à não satisfação da necessidade, aos êxodos, né, com relação a mudanças climáticas, guerras, né, em busca de alimento, né, e no fundo, né, a nossa reflexão sobre o alimento é a reflexão sobre a morte, o nosso medo da morte, né, a ausência do alimento, né, nos traz um medo profundo, né, que é o medo da morte, né, e a falta talvez realmente da nossa liberdade com relação à necessidade. A experiência, né, da fome, né, é uma experiência que leva ao silêncio, né? Ou seja, a poucos, né, que passaram pela fome tiveram a condição de relatar a experiência, né? Então é uma experiência que talvez seja similar a um campo de concentração, que em grande parte também, né, ou uma guerra, que em grande parte também tem a ver com, né, viver a experiência da fome, né? Então, a experiência da fome, né, não é algo muito belo, né, para ser contado, né? Ela não deriva em grandes obras, né, por mais que ela mexa com a nossa sensibilidade, né? Então, está mexendo com o sensível, mas não necessariamente é uma experiência estética. Dificilmente é possível falar da estética da fome, correto? Né? Então essa é a primeira reflexão, né? Ou seja, o alimento ele traz, né, para nós uma memória, né, por mais que a gente não viva a fome, né, ela nos coloca diante de um limite, né, de uma necessidade de reflexão, né, e de uma busca constante, né? Ou seja, a todo tempo nós estamos buscando o alimento, nós não podemos ficar sem o alimento, né? Nós temos um estômago nervoso, né? Então nós pensamos o tempo todo, né, sobre ele, né? Então, se o alimento está muito forte para o reino da necessidade, das carências, do medo, né, uma experiência já vivida pela humanidade, né, e ainda vivida, não só no passado, né, mas isso eu vou colocar mais à frente, nós o tempo todo também queremos sair disso. Ou seja, nós não queremos, ou seja, o processo de humanização é a saída do reino da necessidade pelo trabalho. Então, o trabalho, para nós, para o humano, né, é colocar o corpo em movimento diante da natureza, né, para, né, libertar o homem, né, desse medo constante, dessa busca constante, desse nervosismo constante do estômago, né? Então, a humanização, ou seja, o processo de humanização pelo trabalho, é o processo, então, de observar, de escolher, de aprender, de se apropriar, né, da natureza, pensando o que é útil do ponto de vista do alimentar, né? Então, só para resumir, diríamos assim, quantas pessoas tiveram que morrer para a gente saber o que não é venenoso, né? Quantas pessoas tiveram que se intoxicar para saber como é que aquele alimento se transforma num alimento útil, né? Então, ou seja, né, esse processo é o processo da humanização, da nossa relação com a natureza, que é, né, a apropriação, o domínio, né, básico da natureza para aquilo que também é básico para o nosso corpo na natureza. Então, de alguma forma, já esse primeiro momento é um certo recuo da natureza, um afastamento, né, da natureza, e a natureza
sendo vista como uma mediação entre o homem e a satisfação da necessidade, né? Então, para não sentir a natureza, digamos assim, a natureza é a condição para que, né, nós não tenhamos a necessidade de sentir a nossa própria natureza de forma mais profunda, que é a fome, né? Então, todo o processo do trabalho, né, seja do observar, do colher, escolher e aprender, mas também posteriormente o guardar, o armazenar e o conservar, ou seja, o transformar o alimento, a ação, o verbo diante da natureza, né, seja do moer, do azedar, do fermentar, destilar, cozinhar, congelar, ou seja, um conjunto de verbos que nós temos diante da natureza para retirar da natureza um elemento útil na forma como o nosso corpo necessita, né, que consiga, né, nos atender da melhor forma possível, né, a satisfação da nossa necessidade. Então, o trabalho, nesse sentido, né, ele é, né, um verbo, né, ou seja, uma ação na relação com a natureza, né, para, digamos assim, promover o esquecimento, né, da profundidade da nossa própria natureza, que é a fome e o medo da morte, né? Então, ou seja, todo o conjunto de utensílios, de técnicas e de espaços, né, podemos dizer assim, do cultivar, do transformar, do guardar, essa segurança alimentar que nós chamamos hoje, né, ela é, por um lado, um certo afastamento da natureza, né, e a conquista do que seria o paraíso, né? Então, o reino da liberdade, talvez. Então, o cultivar aí e humanizar, né, que é esse processo de selecionar, modificar, plantar, procriar, né, o entendimento do tempo da natureza, o tempo do plantar, o tempo do colher, o tempo do crescimento, o tempo do fruto, né? Toda esta, né, este conhecimento que para nós hoje parece uma coisa óbvia, mas se a gente pensar do ponto de vista histórico é uma grande construção da humanidade, né, é o que nós chamamos o processo de, né, de cultura. E por aí a agricultura, né, é o processo de domesticação, da construção do domus, da nossa casa, da nossa segurança. O papel da casa, o papel da cidade, né, inicialmente ele é o papel da segurança alimentar, né, ele é o papel do armazenamento, tanto que as cidades, a terra, o cultivar, né, sempre tiveram um símbolo feminino. A cidade, né, em muitas, né, línguas, né, é a mesma palavra para a mulher, é a mesma palavra para a terra, para a mãe, né? E esse sentido, então, da fertilidade, da procriação, né, do tempo, do ritmo da natureza. Isso só é possível pela permanência, pela observação, né, pelo cultivar, pelo aprendizado. Né? Isso não é algo que está dado na natureza humana. Né? Então, esse armazenamento, ou seja, né, que vai dar as condições mínimas, né, para o nascimento do que nós poderíamos chamar, né, das civilizações, da cidade, da agricultura. Né? A agricultura, ela não é o primeiro momento da nossa lida com o alimento. Né? A agricultura é exatamente quando a gente já tem uma produção suficiente para que haja, então, uma separação entre quem produz e quem não produz. Né? Então, ou seja, a agricultura, assim como a estocagem, a armazenagem, né, e aí entra a transformação do alimento, o cozido, né, o fermentado, né, o moído, né, tem o sentido, né, de produzir a abundância, produzir, né, uma condição necessária, inclusive, para a filosofia. Né? Então, podemos dizer o seguinte, é possível falar que o alimento é a condição da distinção. E é isso, eu vou desenvolver essa questão da distinção em grande parte até o final.
A primeira distinção é a nossa libertação com relação ao próprio estômago. Ou seja, aqueles que, né, não pensam o tempo todo pelo estômago, pode pensar por outra parte do corpo. Pode dar, né, digamos assim, como resolvido o estômago. Né? E essa então é uma primeira distinção. Uma coisa é você acordar, né, e ficar o dia inteiro, né, buscando o alimento básico. Correto? Né? Isso você está vivendo o reino da necessidade. Né? Bom, quem está nessa condição, né, pode ser que não tenha condições de realizar outros, né, outras necessidades, digamos assim, outros desejos. Né? Se nós pensarmos historicamente, né, a libertação com relação ao estômago, né, ou podemos colocar no outro lado, com relação à satisfação das necessidades e a busca na natureza ou na sociedade, né, do que seria essa, né, libertação mínima, né, é o que talvez no primeiro momento de uma certa elevação, de uma certa transformação, de uma certa distinção entre o homem e a natureza. Né? Isso então penso que vai ficar mais claro, né, à medida que a gente caminha. Então a primeira distinção é com relação à natureza, digamos assim, quem come quem, né? Quem se alimenta, quem tem condições de se alimentar e quem é alimento, quem é o caçador e quem é a presa. Correto? Né? Em relação à natureza né, não ficar também dependente ou não ficar refém, né, daquilo que é dado, mas poder também escolher, saber produzir, e também não só dependente com relação aos ritmos da natureza, né, no período de seca, no período de chuva, no período de calor, no período de frio, na região fértil, é se libertar com relação à própria geografia. Né? Ou seja, não habitar somente onde tem o alimento, mas podendo transformar o meio para produzir o alimento, transportar o alimento, armazenar o alimento, né? Tudo isso já é uma grande distinção da humanidade. Uma outra distinção importante, a partir daí, é a divisão do trabalho. Ou seja, no primeiro momento é a separação com relação à natureza. Né? Talvez podemos dizer, né, a obra, uma das principais obras da humanidade, né, é a sua libertação com relação ao reino da necessidade. E o alimento é o primeiro momento, é a pré-condição, né, dessa existência. E a sua elevação em outros patamares e outras condições de existência. Né? No segundo momento, socialmente já isso foi dado, né? Mas tem uma separação dentro da própria humanidade, dentro da própria sociedade, ou seja, entre aqueles que, né, a partir da conquista do trabalho, da técnica, né, vão assumir a função de produzir o alimento para toda a sociedade, né, inicialmente pelo trabalho braçal. Então, a separação entre trabalho braçal e trabalho intelectual, ou entre campo e cidade, vai ter como elemento principal que quem produz e quem não produz o alimento. Não é possível pensar um trabalho intelectual, né, vivendo no reino da necessidade e da fome. Não é possível pensar a existência de grandes cidades, de metrópoles, né, de todo aquilo que a humanidade, né, viveu e produziu, né, sem essa separação, né, quem produz o alimento e quem, né, tem o alimento dado como abundância ou como garantia e pode usar o seu tempo, né, para outra atividade, né? E aí também é o que nasce a necessidade do controle do alimento para a garantia da existência de uma grande população não produtora de alimento. Bom, vamos precisar voltar lá atrás. Podemos perguntar aqui, quem aqui produz o próprio alimento? Ninguém. Então, se é possível, nós estamos aqui nesse momento com a tranquilidade
Porque, não sei se né, você, até brinquei com ela, que para estar aqui hoje tinha que, né, ficar um dia sem comer, para poder entender, né? Ou seja, para poder discutir com mais propriedade o assunto. Ela falou, a Tati falou, não, eu vou ficar sem almoçar hoje. Então, não sei se, como é que está a sua relação com isso. Né? Mas veja, essa distinção parece muito clara. Correto? Né? Da distinção, da divisão do trabalho, que foi a primeira divisão do trabalho, né? Entre quem produz e quem não produz o alimento. Essa é a primeira divisão do trabalho, que é a divisão, do ponto de vista histórica, entre cidade e campo. Correto? Né? O campo produzindo o alimento e a cidade, né, não produzindo o alimento. A mesma função de armazenamento também são importantes. Né? Mas também aí o que é importante é que, né, se tem uma população que não produz o alimento, ela precisa em grande parte ter um controle da produção do alimento, porque senão ela não tem condições de fazer nenhum projeto. Imagine alguém, né, pensar em construir uma grande cidade artística, arquitetonicamente, né, grandes catedrais, né, se não tem o alimento para o dia seguinte. Ninguém vai pensar em construir, né, um grande palácio se não tem o alimento para o dia seguinte. Primeiro vai conseguir o alimento, depois vai pensar na arte, né? Então, ou seja, o controle da produção do alimento pela cidade, a construção dos impérios sediados na cidade, né, é a condição da própria existência da cidade. Então, tanto da produção, como do armazenamento, como da reprodução das pessoas, que é esse um elemento também básico para a gente pensar o alimento. O alimento é a condição da reprodução. Né? Então, o controle do alimento é o controle da reprodução. Então, né, nessa segunda distinção, a primeira é a distinção da humanidade com relação à natureza, ou seja, aos animais que vivem só pensando em se alimentar, ou seja, só pensando em, né, satisfazer a própria necessidade, que não tem distinção entre o que comer e o que tiver come. Essa é a primeira. Há um animal que consegue minimamente escolher o alimento, né? Pensar uma técnica, uma estética para o alimento. Já essa é uma primeira distinção. Correto? Né? A desumanização, digamos assim, a profundidade da desumanização atual, né, dos indivíduos, é ele não poder escolher o que come. Ele encatar o alimento no lixo. Essa é a desumanização. Correto? Então, assim, se pensarmos historicamente, a humanização começa daí. Né? A segunda é essa divisão do trabalho, que permite, além de não pensar na necessidade, eu ter um tempo, né, para pensar em outras coisas. E talvez seja aí que, né, que dê início, né, ao que nós chamamos de cultura. Né? Bom, e a partir daí a necessidade do controle, porque não é possível alguém que não produz o alimento, né, ficar tão tranquilo, né, se não tem o controle daquele que produz. Então, portanto, como não é possível libertar o corpo de forma absoluta da necessidade do alimento, ou seja, nós precisamos comer todo dia, então, eu assim, tudo bem, tem gente que fala que se alimenta de luz, sol, sim, eu estou ainda no reino da necessidade do alimento. Tudo bem, podemos dizer que o sol é uma energia, uma forma de alimento, mas eu ainda dependo, né, o meu corpo, pelo menos, né, eu não aprendi, eu dependo, né, no fundo da fotossíntese. Lá no fundo eu dependo da fotossíntese. Seja comendo uma planta, né, seja comendo um animal que comeu uma planta. Lá no fundo eu dependo de uma planta que ela sim absorve a energia solar e transforma isso em algo que eu posso me alimentar. Sem isso eu não consigo viver. Correto? Tudo bem, então vamos manter essa impossibilidade. Pelo menos é a minha reflexão, né? E aí, talvez eu esteja pensando com o meu próprio estômago, né? Não com o corpo do outro, né? Então, se é assim, e se então, para ter a divisão do trabalho, alguém tem que produzir para mim, né? Eu tenho que explorar o outro. É óbvio.
Tem como. Na questão do alimento, né? Se eu não produzo o alimento, alguém tem que produzir para mim. Eu estou explorando o trabalho do outro. Pode ter o preço justo, que não seja, mas alguém está produzindo para mim. E essa é que é a questão da solidariedade, né? Ou mecânica, ou orgânica, né? Mas, ou seja, alguns são libertos da produção de alimento, outros não. Outros assumem essa função, historicamente. E quando eu digo historicamente, diz que, né, talvez hoje não esteja tão visível, mas historicamente a escravidão, né, a servidão, né, ela tem, em grande parte, a ver com a produção do alimento. Tem outras coisas também, mas o alimento, ele sempre esteve presente. Então, veja, né, pela nossa dependência, né, com relação ao estômago, a nossa necessidade, só que eu não quero ser dependente disso, eu tenho que explorar o outro, e o outro, então, é que me liberta. Correto? Tá? Então, acho que esse raciocínio é importante. Ou seja, na divisão do trabalho há uma razão instrumental, né? E no alimento isso fica muito visível, né? E tem a relação com o tempo, né? Para eu ter um tempo livre, tem que ser o sobretrabalho do outro, senão todos nós teríamos o mesmo tempo, né? Então, para eu ter um tempo livre maior que o outro, né? Para eu me libertar, né, do trabalho, então o trabalho passa a ser visto não mais como uma satisfação, mas também dentro do reino da necessidade, e é esse tempo livre que eu não vou precisar pensar no alimento ou em outras necessidades, né, penso eu, que cria a possibilidade da arte, da ciência, da religião, da guerra, do governo, né? Que alguns economistas chamavam do trabalho inútil, das funções inúteis. Correto? Inicialmente era visto como inutilidade, ou seja, a utilidade era dada pelo reino da necessidade, né? E a partir daí a gente pensa o espaço, ou seja, o espaço da produção de alimento, né? Historicamente não foi um espaço, né, onde foi concentrando ou acumulando o poder, a arte, a ciência. Historicamente, o campesinato foi sendo dominado, né? Porque imagine se o campesinato resolvesse simplesmente, se tivesse condição disso, não produzir alimento para os outros. É aquele dizer, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Imagine. Então, ou seja, é uma relação de poder intrínseca nessa relação, não tem como, é impossível, né? Porque é algo cotidiano, né? Não é algo estratégico. Eu tenho que elaborar estratégia para isso, mas é algo que não pode esperar uma estratégia, né? Os artistas, os padres, o governo, o rei, a rainha, né? Independente de religião, independente de modelo de governo, sabe que tem que agir assim, né? Por mais que não diga isso. Então a relação de poder, ela tem na base a relação com o alimento. E aí a questão do espaço, porque no fundo, né, se pensa um espaço, né, explorado e que produz para o outro, tem uma transferência de renda, né? Ou seja, de um lado a produção com a exploração, ou seja, o trabalhador pensando o alimento, um trabalhador que produz o alimento para si e para o resto da sociedade, né? E por outro lado o consumo, né? A elite, né? Os mandatários, né? Que parte ou grande parte dessa produção é para essa elite. Então, a problemática do abastecimento, que é a garantia da criação, da procriação e da existência, né, do tempo livre e do reino da liberdade, é uma consciência política, né? Só leio o Maquiavel, Adam Smith, assim por aí vai, você vai ver quando eles têm consciência da necessidade do governante de atuar, né, com relação ao alimento e à garantia do alimento, né? Mas também, né,
isso vai ficar mais claro posterior, o quanto o consumo de elite, né, e o consumo de alimento. Quando eu falo elite, não é necessariamente uma coisa preconceitual, a elite, não, é elite como uma localização, né, ou seja, dentro da sociedade, né, um topo, digamos assim, de uma pirâmide, né, de poder econômica e simbólica, né, ou seja, faz parte do próprio conceito de elite, não só fugir do reino da necessidade, né, não só não está mais no reino da necessidade, como ter um padrão de consumo que represente a abundância. Aí sim a estética. Aí sim a estética. Né? Aí sim a arte. Né? Então, existe o símbolo, né? Os banquetes, as festas, né? A abundância, como, né, o oposto da necessidade. Né? Então, se de um lado eu tenho todo o drama da necessidade, exatamente por isso, exatamente pelo medo, né, e pela crueldade e desumanização que é estar no reino da necessidade, que eu crio uma distinção para dizer, eu não faço parte disso, você faz, eu não. Então o alimento, ele não é só nesse sentido a satisfação da necessidade, né, do ponto de vista biológico. Ele está satisfazendo aqui a necessidade de uma distinção, né, e de uma afirmação, né, do poder de uma classe ou de uma elite, né, de uma porção da sociedade sobre outra. Né? Bom, assim que eu quis dizer inicialmente, assim, o alimento ou alimentar, né, apesar de não, né, nos libertar do estômago, o seu abastecimento, a garantia do seu abastecimento, nos liberta, né, nos faz esquecer da natureza, do estômago, né, e nos dá um tempo, né, esse tempo que é necessário para podermos, né, realizar, né, outras necessidades, podemos dizer assim. Né? E aí o alimento é uma distinção da natureza com relação aos animais que nós dominamos a natureza. Esse é um sentimento fortíssimo da humanidade, né? O domínio da natureza, né? O domínio da natureza como um todo, ou seja, da natureza no seu sentido do desconhecimento e saber o que pode e o que não pode, dos animais e dos vegetais que nós transformamos então, na nossa energia, correto? Não sei, mas vocês não acordam e falam assim, eu tenho que tomar cuidado, senão eu vou ser comido ao longo do dia. Correto? No seu sentido do alimento ali, né? Nós não saímos pela rua, nós temos medo de bala perdida, mas não um animal vir e nos transformar em alimento. Essa é uma distinção básica. É isso? De um ser para outro ser, né? E a outra com relação aos trabalhadores, aos escravos, né? A distinção com relação ao trabalho, né? Quem trabalha, né? E quem precisa agir na sociedade, né? Para ir para além da necessidade. Então esta é e daí esse para além da necessidade vai se transformar num conjunto de valores, né? Ou seja, vai se transformar em algo simbólico de distinção de valores, práticas culturais, religiosas e econômicas, né? Ou seja, que vai dizer o seguinte, olha, nós não temos só fome de alimento, a humanidade, né, se ela ficar pensando só no alimento cotidiano, ela, né, retorna ao reino animal. Então nós temos outras necessidades, né, além do alimentar, que então, que diferentemente da técnica propriamente dito, vai criar então os chamados rituais, né? E aí então é um outro elemento fortíssimo de distinção. Podemos dizer no sagrado, né? Então vocês podem lembrar, pelos textos sagrados que vocês leem, né, o quanto está presente o alimento, do ponto de vista, né, quantos, né, vocês devem estar lembrando de várias imagens aí, né, não sei quais são os textos que vocês leem ou qual a religião que vocês, né, mas, né,
Há também a distinção do que é nobre, né? O alimento nobre, o alimento pobre, né? A alta gastronomia, né, vem daí, né? O alimento dos santos, o alimento dos deuses, né? Ou seja, o alimento, ele tem é impossível pensar a humanidade do ponto de vista simbólico, rituais, sem a presença do alimento, né? E aí toda a questão do sacrifício, né? Ou seja, a alimentação, ele é uma sacrificação, é um sacrifício, né? Alguém tem que deixar de existir para outro existir, né? Então esse é o elemento mais profundo, porque sagrado, né, do alimento e todos os rituais das oferendas, isso, né? Então aí todo o simbolismo da fogueira, das mãos, o uso dos utensílios, dos talheres, dos banquetes, das festas, ou seja, já vai para o reino do prazer, né, dos pecados capitais, digamos assim, né? O gosto, o sabor, o paladar, o cheiro, as cores, né? O vinho, o bafo, a gula, o excesso, não é isso? Né? O quanto isso é importante para a humanidade, o quanto cada um de nós nos sentimos bem diante de uma mesa farta, né? Ou seja, abundante, né? Com muitas cores, muitos sabores, né? E com tempo para poder saborear. É isso? Né? Acho que é aquela distinção que aquele filme Festa de Babé, né, vai lhe dar, né? O reino da necessidade e depois o reino da abundância e do prazer. Enquanto aí a questão é o quanto que o alimento nos transforma, mexe com o ser humano, né? Para além da necessidade. Uma coisa é manter vivo, outra coisa é propiciar, né, uma descoberta, ou seja, né, que é o prazer, que é a possibilidade, outras possibilidades, ou seja, pensar com a alma, com a mente, com o coração, não só com o estômago, não é isso? Né? Ou seja, sair daquele vício, né, da fome, da angústia, do medo, não é isso? Né? E essa possibilidade, né, da música, da poesia, da arte, da festa. Quantas festas tem o alimento como centro? Não é só pensar aqui no Espírito Santo, festa do morango, festa da pimenta, festa disso, festa daquilo, não é isso? É possível pensar uma festa sem alimento? Acho que não, né? Então, tem a ver com a liberdade. Isso é meditar sobre o alimento, é meditar sobre a liberdade, né? Então, o culto ao alimento, ou seja, a humanidade o tempo todo está fazendo culto ao alimento, né? Ritos, ritmos, né? A festa do plantio, festa da colheita, festa dos deuses, né? E também os castigos, né? Ou seja, um castigo possível pelos erros da humanidade é a fome, né? É não saber lidar com o alimento. Perder o paraíso, sair do paraíso, é porque a humanidade não soube lidar com o alimento, com aquilo que ele deveria ou não deveria, e como deveria ou não deveria comer. Ou seja, o conjunto, então, de simbolismo, né, do período, né, da carência, o período, né, da abundância. Então, e aí a fome, né, sempre foi visto como um castigo dos deuses, né? Sabemos que não é só isso, talvez, né? Então aí, veja, nós podemos colocar um conjunto de distinções, como se fosse uma, né, a distinção, então, pensando como um processo evolutivo histórico, né, por mais que isso, né, não seja muito interessante, mas podemos pensar, a primeira distinção é com relação à natureza, a nossa própria natureza, né, e a natureza externa. A segunda distinção é com relação às plantas e os animais, do ponto de vista específicos, aquele que nós comemos, né? É diferente comer do que ser comido, né? A terceira é com relação ao trabalho, a ter que trabalhar ou não para produzir o alimento. A outra coisa é ser abastecido, né, de forma que eu não precise, né, ter nenhum tempo, nenhum pensamento sobre o alimento. E a partir daí vem o excesso, a abundância, né, que nos caminharíamos então para os deuses, que são aqueles que têm abundância, são oferecidos para os deuses dos alimentos.
né? Os judeus não precisam ir atrás do alimento, é oferecido para ele, né? Enquanto outros eles precisam trabalhar ou explorar os outros para serem alimentados. Certo? Então, nessa primeira reflexão, eu estou lidando com um conjunto de distinções. O alimento é a base das nossas distinções. Correto? Por mais que nós aqui, talvez isso seja muito longe para nós. Muito longe. Né? Mas bom, fique um dia sem comer. Saia pela rua sem dinheiro, vocês vão perceber todas essas distinções em um dia. Eu não preciso de mais que um dia. Para vocês perceberem concretamente, empiricamente, o que nós estamos falando aqui. Né? Bom, agora vamos lá, vamos a partir daí fazer um outro caminho. Mas, se nós tirarmos do alimento, pegar um pão, tudo que é trabalho, o que sobra? Né? Deixa um pão. Né? Eu tirei ali o plantar, o colher, o fermentar, né? O assar. O que sobra? Umas plantas soltas na natureza. Correto? Então assim, né? Esse é um sentido do que eu disse, ou seja, o alimento ele é, né, em grande parte trabalho, né? Trabalho acumulado, né? Historicamente acumulado, um conhecimento, um acúmulo histórico, né? Então, né, talvez não sobre o que nós chamamos de alimento, correto? Então, se eu tiro tudo que é trabalho do alimento, o que sobra não é o que nós chamamos de alimento, é outra coisa. Para nós não é o alimento, certo? Tá? Então, o alimento ele é trabalho, né? História. Ele não é aquele grão exatamente que está ali. Tá, mas se também retirarmos do alimento tudo que é simbólico, cultural, né? Assim, né? Se eu, né, pudesse, na hora que eu estou comendo aquele grão, aí não mais o trabalho, não mais o pão, mas o grão, eu retirar também dele todo o simbolismo e o que eu penso sobre ele, e mesmo assim, né, mesmo sem conhecer, então, correto? Mesmo sem conhecer aquele grão de trigo, de milho, né, eu introduzi ele dentro da minha boca, né, ele ainda continua alimento. Correto? Por quê? Porque ele vai ter um valor nutricional. Ele vai reagir no meu corpo. Ele vai, né, aquele momento é um momento corporal, ele entra pela boca, ele é um ato do consumo. Certo? Então, olha, os dois movimentos, né? Se eu tirar tudo que tem do alimento, tudo, o trabalho, a cultura, e mesmo assim, né, é um exercício teórico, estou falando que é possível fazer isso, tá certo? Tá? Né? Então eu tiro do pão tudo que é trabalho, sobra o grão. Eu tiro desse grão tudo que eu sei sobre ele, tudo que eu penso sobre ele. Tá? Sobra um grão que, né, que ao introduzir no meu corpo, pela boca, o ato do comer, ele ainda se realiza enquanto alimento. Ou seja, eu posso modificar na sua produção, posso transformar a sua produção, posso modificar o seu simbolismo, ou retirar tudo dele, que ainda ele é alimento. Então o alimento não é só aquilo que é produto de trabalho, e não só aquilo que eu sei sobre ele. Tem muitas outras coisas que podem ser alimento, sem eu ter sobre ele nenhum trabalho, nenhum simbólico. Certo? Bom, então o ato de consumir, ou seja, o ato de introduzir pela boca, incorporar é tornar corpo, né? Deixar de ser alimento, deixar de ser grão, né? E a hora que ele introduz, alguma coisa acontece dentro do meu corpo, que ele vai deixar de ser o que ele era. Correto? Então o ato de comer é o ato de consumir.
O consumir aí, ou seja, o sentido do incorporar, né, é o sentido também do uso, né? Ou seja, se eu tiro todos os outros valores, ainda continua tendo possibilidade do uso do alimento. Correto? Talvez não o valor de uso, mas o uso propriamente do alimento. Né? Então, mas por que isso para mim eu considero importante? Por quê? O ato de consumir, ou seja, o ato de incorporar, tornar corpo, né, introduzir dentro do meu corpo algo, né, é o uso, realiza o alimento, né, enquanto produto que visou esse fim. Então, se ele é um produto que tem como finalidade, foi produzido, e eu entendo dessa forma que ele é um alimento, ele tem um trabalho, ele tem um valor, né? Ele tem um significado, e eu introduzi, incorporei, eu realizei esse produto. Correto? Se eu não sei nada disso, e mesmo assim ele, né, se ele, né, não tem essa finalidade, mesmo assim eu incorporei e ele, né, produziu em mim algo útil, por vista de energia, ele também é um alimento. Correto? Né? Bom, por que isso é importante? Porque então o ato de consumir, né, nesse momento, é um ato de realização de uma finalidade. Né? Por outro lado, esse ato do consumo é um ato que eu vou produzir algo, uma energia no meu corpo. Essa energia, ou seja, eu vou produzir o próprio corpo. Correto? Sem alimento não existe o corpo. Né? Então, o consumo do alimento, ele é imediatamente um ato de produção. Certo? De uma massa, de uma energia, que é a condição, por sua vez, para o trabalho. Certo? É a condição para a reprodução. Né? Inclusive, é a condição de produção de novos alimentos. Né? Então, sem o alimento, outros alimentos não são produzidos.